Você acredita que tem uns caras por aí dizendo que eu estou fugindo da cruz porque eu não vou mais para a igreja? E eu achei bem engraçado porque eu já sofri diversas acusações dos religiosos, mas essa para mim foi uma coisa nova. É interessante perceber que essas pessoas fazem uma associação do diabo, que supostamente foge da cruz, com relação a eu também, que supostamente posso estar endemoniado, então eu não posso mais ir para a igreja, porque senão eles vão expulsar o demônio de mim, eu vou ser exposto, ou alguma idiotice do tipo. E antes da gente começar, é importante explicar que essa decisão pelo meu afastamento dessas igrejas, na verdade, se deu depois da decisão dessas igrejas me expulsarem das reuniões delas. Já disseram para mim que não era mais para eu aparecer numa reunião de tal, que se tivesse segurança os caras iam contratar para não me deixar entrar. Já fui chamado de herege, sei lá quantas dezenas de vezes. E isso aconteceu por intermédio das lideranças dessas instituições religiosas cristãs. Agora falando a respeito do diabo, será que ele foge mesmo da cruz? Mas foi ele quem inventou esse símbolo? Não sei se você sabe, mas Jesus foi crucificado num símbolo da cruz que para os romanos era algo que veio sincretizado da cultura babilônica. A cruz era a cruz de Tamuz, Tamuz que era o filho de Nimrod, fundador da Babilônia. Portanto, a cruz é um símbolo pagão, é um símbolo satanista. Então é claro que o diabo não vai fugir da cruz, pois ele mesmo faz uso desse tipo de instrumento para produzir morte, e foi por causa disso que Jesus foi crucificado. Agora a questão é que o diabo não fica fugindo da cruz, como também não foge da igreja. Vou explicar para você. O diabo sempre frequentou e operou dentro da igreja. E Jesus mesmo não nos ensinou que o joio foi semeado no trigo? Então, se existem supostamente algumas pessoas que estão eleitas por Deus, no meio dessas pessoas vai acontecer de ter sempre algum joio semeado no meio. Como a gente viu, por exemplo, o caso de Judas semeado entre os 12 apóstolos. Lá no primeiro século, a gente também pode se lembrar das sinagogas dos fariseus. Foram essas lideranças que levaram Jesus para a cruz. E o que eram as sinagogas religiosas daquela época são as igrejas dos dias de hoje, porque são os salões de reunião, exatamente como os fariseus faziam na época de Jesus. Agora, se você acha muito forte dizer que um lugar que foi estabelecido para ser sagrado, na verdade está endemoniado, então é só se lembrar das profecias de Apocalipse, em que lá ela se refere à sinagoga de Satanás. Jesus inclusive foi perseguido e expulso de diversas sinagogas. E mesmo a cruz sendo um símbolo pagão, Jesus faz uso também dessa linguagem. Então vem comigo para o texto de Lucas, capítulo 9, lá no verso 22, em que Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então é interessante perceber aqui que Jesus está dizendo que ele seria assassinado, ele está profetizando a respeito da sua morte, está nos convidando a morrer junto com ele. Então ele faz uso desse símbolo pagão que é a cruz, o símbolo do T de Tamuz, para que a gente venha também carregar a nossa cruz. Lembrando que nós seremos perseguidos e possivelmente podemos ser até mortos por causa do nome dele. E então ele continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E quando Jesus está dizendo para a gente que devemos carregar a nossa cruz, tem gente que entende com isso que precisa pegar um crucifixo e pendurar ele no pescoço. Para os mais moderninhos, eles penduram aqui na orelha. Tem uns caras que daqui a pouco vão pendurar no nariz.
E se você considera carregar a cruz como se ela fosse um apetrecho de identificação espiritual, lembre-se de tomar cuidado, porque a cruz se refere, propriamente do ponto de vista histórico, à cruz de Tamuz, a cruz que os romanos ergueram para sacrificar, para assassinar o Filho de Deus. E nesse texto Jesus explica para a gente que carregar a sua cruz a cada dia significa morrer para a nossa própria vontade, para que a vontade do Pai se estabeleça em nós, para que nós tenhamos a vontade dele prevalecendo sobre a nossa vontade, para que o reino dele prevaleça sobre os reinos dos homens, ou sobre o reino pessoal, sobre o meu reino, sobre o reino da minha família, sobre o reino do meu governo civil, que o reino de Deus prevaleça sobre toda a vontade humana. Agora, fazer a analogia do fugir da cruz com o fugir da igreja não faz o menor sentido. E eu vou te explicar melhor por quê. Você se lembra quando Jesus foi para Jerusalém? Então, ele não foi crucificado dentro da cidade. É dito que ele foi crucificado do lado de fora. Agora pensa comigo, se a cruz não está do lado de dentro, está do lado de fora, então onde nós deveríamos estar? Quando Jesus é levado para o lado de fora da cidade e os seus discípulos tinham abandonado ele, isso traz uma referência para a gente que nós deveríamos estar acompanhando Jesus do lado de fora do sistema político, do lado de fora do sistema religioso, porque a cruz está do lado de fora dos sistemas. E se isso não foi suficiente, vamos nos lembrar sobre o que Jesus disse lá no texto de João capítulo 10, verso 3. Ele disse assim: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para onde? Dá uma lida aí, ó. E as leva para fora. Agora, se você acha que pode ter algum erro de tradução, porque Jesus nos chamou para participar de um grupo religioso e não para sair fora dele, então vamos continuar aqui. Na sequência ele diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E é muito interessante dentro desse contexto, porque Jesus se refere a pessoas que estavam responsáveis pelos currais, pelos apriscos, as pessoas que tinham uma certa liderança sobre as ovelhas que estavam congregadas dentro dos apriscos. Mas as ovelhas que são de Jesus ouvem Jesus e vão para onde? Para outro aprisco? Para outro curral? Para outro sistema? É claro que não. Essas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem para o lado de fora da cidade, para o lado de fora do mundo, para o lado de fora de todos os sistemas. E além de Jesus e dos riscos envolvidos, o que mais a gente poderia encontrar do lado de fora dos apriscos? Jesus disse assim no verso 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, o verdadeiro alimento das ovelhas, quando a gente evolui daquele leitinho espiritual, a gente vai encontrar do lado de fora dos sistemas religiosos, aprendendo a ouvir a voz de Deus e obedecer, aprendendo com os sinais, aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo, aprendendo a superar as condições de medo e de ameaças e perseguições que as pessoas fazem contra nós. Afinal de contas, é suficiente que o pastor das ovelhas, Jesus, esteja cuidando do seu rebanho, esse rebanho que é único. Porque, como Jesus disse no verso 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu os conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ah, mas tem um cara, um líder religioso aí que se chama de pastor, então tem alguma coisa errada, irmão. Talvez é porque você esteja ainda vinculado às sinagogas, talvez porque você ainda está preso ao sistema religioso, ou talvez simplesmente porque você não seja capaz ainda de ouvir a voz do verdadeiro pastor das ovelhas. Porque quando você for capaz de ouvir e seguir a sua voz, você vai ser encaminhado do lado de fora dos apriscos, e é do lado de fora que haverá somente um rebanho e um só pastor. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que no texto grego original do Novo Testamento,
costuma aparecer a palavra ek. E a palavra eclesia significa chamados para fora, porque o ek traz o sentido de sair desse êxodo dos sistemas, de sair da Babilônia, sair do mundo, sair de todo esse sistema humano que quer substituir o reino de Deus, o governo de Deus. Jesus disse que há uma porta estreita e outra porta larga. Há um caminho que ele é apertado e outro caminho que é amplo. E por que o sistema religioso representa a porta larga? Porque é muito fácil, você vai para lá, dá um dinheirinho de oferta ou de dízimo, sei lá qual é o nome que as pessoas usam, e aí você pode frequentar sem precisar tomar nenhuma decisão para sua vida. Você vai lá, escuta uma palavrinha, esquenta o banco direitinho, paga lá a taxa do templo, que de templo não tem coisa nenhuma, porque o templo na verdade somos nós. E aí as pessoas saem da reunião como se elas estivessem com a consciência mais aliviada, mais ou menos como um católico quando faz a Sexta-feira Santa após o Carnaval. Ele tem a sensação de que ele está provisoriamente santificado, pelo menos até a próxima reunião, onde ele vai ciclicamente se viciando nesse processo religioso de se manter num leitinho espiritual ao invés de ouvir a voz do pastor das ovelhas e de ser encaminhado para as pastagens que ele prometeu na profecia de João capítulo 10. E diante de todas essas coisas fica claro que não é o diabo quem foge da cruz. Quem foge da cruz é a igreja, que é chamada para fora e ainda está do lado de dentro. E que todos nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que foi crucificado do lado de fora. Que estejamos também com ele do lado de fora, carregando a nossa cruz a cada dia. Mas se você deseja aprofundar todo o contexto em que Jesus ministrou, palavras que a gente citou aqui e que estão lá no Sermão do Monte, dá uma olhada nessa playlist que eu já gravei para você e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!